Oi, pessoal! Então, hoje começamos o nosso segundo bimestre, né? Começamos o segundo módulo da nossa apostila. E como eu já tinha falado para vocês durante as nossas aulas, né? As aulas que a gente ainda estava em sala de aula, que durante, né, todo esse ano, a gente sempre ia estar vendo um capítulo sobre física, um capítulo sobre química e um capítulo sobre biologia, né? Então, é isso que é dessa forma que está dividida a apostila de vocês. Então, lógico, né, esse bimestre nós também começamos com o conteúdo de física, assim como o outro conteúdo que a gente estava estudando. Então, dentro desse conceito, né, todas essas questões que a gente já viu no primeiro bimestre sobre física, a gente continua estudando, só que agora a gente entra num conceito chamado de movimento. Nesse conceito de movimento, pessoal, né, no cronograma que vocês receberam, eu dividi para 3 vídeos diferentes, né, para não ficar muita coisa em um vídeo só. Então, em um vídeo eu dividi essa questão do movimento, onde a gente vai ter o deslocamento e o intervalo de tempo, um outro vídeo sobre velocidade média e um outro vídeo sobre aceleração. Em todos os vídeos eu vou estar mostrando exercícios, como que a gente deve resolver, tá? Esses exercícios com relação à parte da equação, à parte da fórmula deles que a gente vai estar utilizando. Com relação, pessoal, ao movimento, a gente já tinha chegado a falar um pouco sobre movimento nas nossas aulas, porque a gente estava falando sobre inércia, né? Qual era esse conceito dentro da física. Então, o movimento está um pouco parecido com essa parte que a gente já estava estudando. Então, por isso que, digamos, aquele primeiro, ele deu um início para o que a gente vai estudar agora. Pessoal, o que é movimento, então, dentro da física, tá? Movimento dentro da física, ele vai depender principalmente de que tipo, né, pra gente dizer se aquele corpo ele está em movimento ou ele está em repouso, tudo que vai interferir pra gente é a questão do seu referencial. Então, a gente precisa estabelecer um tipo de referencial pra gente poder saber se aquele corpo, né, ele está em movimento ou ele está em repouso. Um exemplo para vocês. Vou pegar o exemplo que vocês têm na apostila mesmo. Então, a gente pega como um exemplo um motociclista, tá? Então, a gente pega esse motociclista, ele está, né, com a sua moto, ele está se movimentando com a sua moto. A gente diz sempre que ele está se movimentando porque o nosso referencial, pessoal, quando a gente fala essa questão do seu movimento, é a questão do solo, o quanto ele está se deslocando. Então, óbvio, se a gente pegar esse ponto referencial, um motociclista com a sua moto, e pegar o referencial, o solo, né, o seu deslocamento, realmente ele está em movimento. Agora, se a gente pegar esse mesmo motoqueiro e pegar o seu referencial com a sua moto, então eu quero saber se o motoqueiro ele está em movimento ou ele está em repouso com relação à sua moto. E aí, ele vai estar em movimento ou em repouso? O motoqueiro, ele vai, né, o motociclista, ele vai estar em repouso, porque quem está se locomovendo, quem está tendo uma força, como a gente falou, né, nas outras aulas, quem vai estar exercendo essa força é a questão da motocicleta. Então, o referencial do motociclista com a moto, ele vai estar em repouso. Quem está se deslocando, quem está em movimento é a moto, tá? Então, por isso que eu falei pra vocês, sempre pegar um referencial. É a mesma coisa se a gente pegar um exemplo de uma pessoa num ônibus. Eu só pergunto, a pessoa, né, no ônibus, ela está em movimento ou ela está em repouso? A gente precisa saber do referencial. Se a gente só quiser saber a questão do deslocamento, ela vai estar em movimento. Só que se eu pegar como o referencial o ônibus, lá dentro do ônibus ela está, né, se locomovendo, tá? Mas ela está paradinha, é o ônibus que está se deslocando. Então, com o referencial com relação ao ônibus, a pessoa está parada, tá? Então, ela está em repouso. Então, vai depender tudo com relação a esse referencial. Um outro exemplo, pessoal, por isso que dentro da física, a gente sempre fala que não existe o repouso absoluto. Por que não tem o repouso absoluto? Justamente por isso, tudo vai depender do referencial que você vai estar utilizando. Então, vamos pegar, por exemplo, uma pessoa. Ela está lá na sua casa, né, no seu sofá, está assistindo sua Netflix lá. E a pessoa assistindo, pessoal, eu pergunto se ela está em repouso ou se ela está em movimento. Mas eu não coloco nenhum ponto de referência. Então, logo, eu vou pensar que aquela pessoa ela está sentada assistindo, então ela está em repouso, tá?
Agora, se eu perguntar para vocês, com relação ao Sol, tá? Aquela pessoa, ela está se movimentando ou ela está em repouso? Ela vai estar se movimentando. Por quê? O nosso planeta Terra, ele está em constante movimento, né? Então, ele tanto faz o movimento de rotação, como faz o movimento de translação em torno do Sol. Então, a Terra sempre está se movimentando. Então, qualquer referencial que a gente tenha relacionado com o nosso planeta Terra vai estar em movimento, tá? Então, tudo, por isso que eu falei para vocês, tudo depende do seu ponto referencial, tá, pessoal? Por isso que não tem o repouso absoluto. Com relação a esses movimentos, nós temos os tipos de trajetória, tá? Então, nós vamos para esse conteúdo agora sobre os tipos de trajetória. Então, nós temos o chamado movimento retilíneo e nós temos o movimento circular. Como o nome já diz, pessoal, fica fácil da gente entender o que seriam esses movimentos. Como o nome já diz, movimento retilíneo é quando você tem um movimento em linha reta, tá? Então, sempre quando você tiver esse movimento em linha reta, se eu estiver falando sobre um carro, um ônibus, um trem, um metrô, sempre que ele estiver em linha reta, eu falo que ele tem um movimento retilíneo. Quando eu tenho um movimento chamado movimento circular, justamente quando você tem uma linha curva, tá? Aí sim você tem um movimento circular. Nesse movimento circular, a gente pode pegar como exemplo também o movimento dos planetas em torno do Sol, tá? Então, é feito esse movimento, né, que a gente chama, que é um movimento elíptico, tá? O movimento dos planetas em torno do Sol. Então, isso seria um movimento circular. Então, essa é a diferença. Movimento retilíneo, quando você tem uma linha reta, e movimento circular, quando você tem uma linha curva, tá, pessoal? Pessoal, então vamos para o nosso outro conceito, que é a questão do deslocamento. Então, o que seria o deslocamento? Tá? O deslocamento, ele sempre acontece quando você tem um ponto inicial e um ponto final. Então, é quando você está indo de um local para o outro. Então, por exemplo, se a gente pegar a questão da casa de vocês e quando vocês vão para a escola. Vamos, né, sugerir ali que vocês, essa questão desse deslocamento, vocês tenham 300 metros, né, saindo da sua casa até chegar à sua escola. Com relação a isso, quando você sai da sua casa até a sua escola, então, como eu falei para vocês, você tem um deslocamento. O que você teve? Você teve o ponto inicial, da onde você saiu, e até o seu ponto final. E isso, essa unidade, geralmente, aqui, então, o ponto A, que seria o inicial, e o ponto B, que seria o final. Quando você tem essa questão do deslocamento, você tem uma unidade para você estar utilizando, que é a unidade do deslocamento, que pode ser a questão do metro ou pode ser o quilômetro, tá? Que você vai estar utilizando. Então, o A seria o nosso ponto inicial, de onde nós saímos, e a escola é o ponto final, é onde você chegou. Então, esse seria o nosso conceito que nós temos sobre a questão do deslocamento. Eu vou passar para vocês agora a nossa fórmula da equação, como que a gente faz isso dentro de um exercício, né? Quais são as unidades que a gente acaba utilizando. Então, eu vou passar aqui para vocês rapidinho, tá? Pessoal, então, a fórmula do deslocamento sempre vai ser ΔS igual SF menos SI. O que significa isso, pessoal? ΔS é o nosso deslocamento, tá? Sempre. SF, pessoal, o que seria esse SF? É o seu ponto final, tá? É onde você chegou. Então, seria do local que você saiu e até onde você chegou. Esse local que você chegou é o o SF, que é o ponto final. E aí, para terminar, nós temos o SI, que é o ponto inicial, tá? Então, F final e inicial. Então, é essa a fórmula que a gente vai utilizar para estar descobrindo
a questão do deslocamento. Vou passar um exemplo aqui para vocês, tá? Pessoal, então esse é o exemplo que nós temos para descobrir a questão do deslocamento. Então, lembrando que a gente precisa usar a fórmula do deslocamento, que é delta S igual SF menos SI, tá? Essa é a fórmula que a gente vai utilizar. Então, no exemplo, uma bicicleta partiu do quilômetro 15 de uma rodovia e chegou ao quilômetro 21. Ache o deslocamento. Então, a gente precisa achar o deslocamento dessa bicicleta nessa rodovia. Primeiro, pessoal, a gente precisa analisar qual que é o ponto final e qual que é o ponto inicial, né? Ou posição final, posição inicial, tanto faz. Então, a gente precisa ver. A bicicleta partiu do quilômetro 15. Então, se ela partiu, quilômetro 15 é o que a gente chama de inicial, certo? É onde se iniciou esse passeio dela. De uma rodovia e chegou ao quilômetro 21. Então, se ela chegou, isso quer dizer que é o ponto final, é o momento ali onde ela chegou. Então, aqui nós temos o final. Ache o seu deslocamento. A gente só substitui isso dentro da nossa fórmula. Então, delta S igual. Qual que é a posição final? 21 menos a posição inicial, que é 15. Tá? Fazemos essa conta, vai ficar delta S igual a 6. 6 o que, pessoal? A gente precisa colocar a unidade. A unidade que a gente está trabalhando nesse deslocamento é a unidade do quilômetro. Então, 6 quilômetros. Esse foi o deslocamento da bicicleta, tá? O que acontece, pessoal? Com a unidade, sempre que a gente precisa utilizar a questão no deslocamento, como eu falei para vocês, pode ser a unidade de quilômetros ou pode ser a unidade de metros. Mas sempre a posição final e a posição inicial, elas precisam estar na mesma unidade. Então, se a final estiver no quilômetro, a inicial também precisa estar no quilômetro. Se a final estiver em metros, a inicial também precisa estar em metros, tá? E nunca esquecendo de colocar a unidade lá na parte final. Pessoal, outro conceito que a gente vai ver é a questão do intervalo de tempo. Então, dentro do intervalo de tempo, a gente também vai utilizar uma fórmula, que é justamente essa fórmula que a gente vai conseguir achar o tempo que você teve do deslocamento de algum local. Então, o tempo está muito relacionado com a questão do deslocamento. Por quê? Porque quando você se desloca, né, por exemplo, pegando lá o exemplo sobre a escola, o que nós temos? Quando você se desloca na escola, você tem um tempo para você sair da sua casa e até chegar à escola. E é justamente isso que a gente vai descobrir no intervalo de tempo. Então, por isso que as fórmulas, elas são bem parecidas, tá? Então, no intervalo de tempo, nós temos o ΔT igual o tempo final menos o tempo inicial. Então, eu vou colocar aqui para vocês, né, se alguém quiser colocar no caderno. Então, onde ΔT, nós temos o intervalo de tempo. Tá? Nós temos o TF, que é o tempo final, e nós temos o TI, que é o tempo inicial. Pessoal, na questão do tempo, a gente sempre vai utilizar as unidades como horas e segundos, ou às vezes até minutos, né? Mas a gente utiliza muito a questão de segundos e a questão de horas. Então, vamos para o nosso exemplo. Então, um ônibus saiu da rodoviária às 2 horas da madrugada e chegou ao seu destino às 23 horas. Ache o tempo da viagem. Então, a gente, né, utiliza a fórmula do intervalo de tempo, ΔT igual ao tempo final menos o tempo inicial. Então, o que a gente faz? Descobre quem que é o tempo final, quem que é o tempo inicial. Então, o que nós temos? Um ônibus saiu da rodoviária às 2 horas da madrugada. Então, se ele saiu, é o tempo inicial dele, certo? É o horário que ele saiu. Então, deixa eu colocar o izinho aqui para vocês saberem que é o inicial. E chegou ao seu destino às 23 horas. Então, 23 horas acaba sendo o quê? O seu tempo final.
tá? O que a gente faz? Só substitui, igual a gente fez no deslocamento. Então, intervalo de tempo igual tempo final, 23 horas, menos o tempo inicial, que foi 2 horas da madrugada. Então, fazemos 23 menos 2, nós vamos ter um intervalo de tempo desse ônibus de 21. 21 o quê, pessoal? Qual foi a unidade que o exercício utilizou para o tempo? Foi horas. Então, a gente precisa colocar 21 horas. Então, esse é o resultado do nosso exemplo, tá, pessoal? Isso é a questão com intervalo de tempo. Acredito que é bem tranquilinho para vocês fazerem.